Tenha piedade de nós, Senhor, e perdoe os nossos crimes. Em resposta a este apelo, nos casos em que o suplicante desafogava toda a sua alma, aconteciam milagres, e surdos voltavam a ouvir, mudos a falar e os paraplégicos a movimentar-se livremente. Supramati, deixando a multidão adorando a cruz, voltou para sua parte da arena acompanhado pelos amigos, e quando se aproximava do camarote, viu perto da entrada uma dezena de pessoas cujas cabeças eram envoltas por largas auras. À frente estava Ebramar. Com os olhos úmidos de lágrimas, ele estendeu-lhe as mãos e disse, apertando-o contra o peito: "Parabéns pela vitória, meu querido filho e discípulo." Os outros magos também o abraçaram. A multidão, ao ver o grupo de pessoas estranhas em trajes prateados e cercados de aura de luz, tomou-os por santos descidos do céu para aparecerem aos homens. E agora, amigos, vamos passar uns dias no nosso abrigo do Himalaia, porque uma tempestade irá desabar. Os espíritos do caos, o exército das trevas de Lúcifer, pretendem vingar-se da derrota por meio da destruição. Mais tarde, uma nave espacial diferente, de construção desconhecida para os simples mortais, levou os magos, a uma velocidade estonteante, para um dos seus inacessíveis abrigos. Capítulo 16. A previsão de Ebramar logo se confirmou. No dia seguinte, desencadeou-se um terrível furacão jamais visto e durou por 3 dias seguidos, causando muitos estragos. Quando o temporal finalmente se acalmou, a terra estava devastada por centenas de milhas. Nos campos, tudo foi destruído ou por um vento medonho ou derrubado pelo granizo, as estufas destruídas, as casas destelhadas e inúmeras pessoas esmagadas sob as ruínas dos prédios desmoronados. Dando sequência a essa desgraça, iniciou-se outra. Veio um calor tão escaldante que a terra rachou, a água secou nos lagos e rios e os peixes pereceram. As árvores que sobreviveram ao furacão ardiam, perdiam as folhas e pareciam postes queimados. Os animais domésticos morriam feito moscas, à fome. Crescia gradualmente e graçaram terríveis epidemias. Mesmo as pessoas mergulhadas em ouro, no interior de seus palácios, sucumbiam de inanição e sufocamento em razão de estar o ar impregnado de fumaça da turfa ardente. Esses fenômenos cósmicos eram por certo contagiantes, pois de todos os cantos chegavam notícias lastimosas sobre furacões e calor tropicais inéditos que transformavam a terra em deserto. Por uma estranha casualidade, somente o bosque criado por Supramati durante o seu duelo com Shelon resistiu facilmente à intempérie, e a crua radiante flutuava tranquila no ar, iluminando com luz misteriosa aquele pedacinho de terra. De suas entranhas jorrou uma nascente de água fria e cristalina. Aos poucos, todo o local foi cobrindo-se de árvores carregadas de frutas, aonde multidões famintas vinham saciar sua sede e fome. Somente os satanistas evitavam o local sem se beneficiar do mesmo, justificando que a água lhes causava dores internas e as frutas eram indigestas. O estado moral das pessoas não era menos lastimoso. Endoidecidos e famintos, em vão clamavam eles pela ajuda de Lúcifer, pois o inferno parecia surdo e mudo às suas súplicas. Ele lhes dera ouro para adquirir o que bem quisessem, inclusive as almas divinas. Agora, de posse de todos os bens, estes foram aniquilados e ultrajados, Deus foi banido dos corações humanos e sobre os homens desabaram terríveis desgraças. Sobrara para a humanidade criminosa apenas o ouro, o qual já não podia comprar nada para abastecer os celeiros e dispensas. Tudo fora vendido pela humanidade ao demônio do ouro, riquezas naturais, seivas da terra, florestas verdejantes que sucumbiram sob o machado do negociante, petróleo, carvão mineral e eletricidade, tudo foi consumido. Sem a parcimônia precavida de um ricaço sensato, mas com a despreocupação demente de um esbanjador que não pensa nem no presente nem no futuro, e que com barbárie selvagem sacrifica os legados de seus ancestrais em prol dos deleites efêmeros do presente. Arruinados física e moralmente, as pessoas chegaram à beira do precipício que iria engolir o mundo, que bem poderia sobreviver por mais algum tempo, fértil e verdejante, servindo às inúmeras gerações de escola para o aprimoramento e a purificação. O descontentamento das massas começou a se revelar tanto mais veemente quanto perigoso, pois a turba depravada e desacostumada a obedecer não conhecia qualquer tipo de freio. O povo se juntava diante do palácio de Shelon, exigindo, insistente, aos gritos e ameaças, que ele pusesse termo ao calor escaldante e abrasamento da terra. Você é filho de Satanás, equivale a Deus e submete os elementos. Então,
acabe com a seca, dê-nos pão e água. Ou, ameaçando com punhos cerrados, as pessoas gritavam desatinadas: não queremos mais seu ouro, queremos ar, pão e água. Prove que você é poderoso, que não é farsante nem gabola, já que foi vencido pelo hindu. Foram vocês, satanistas, que chamaram sobre nós a ira de Deus. Gritavam outros. Lá, onde a cruz paira no ar, há uma grande fartura de frutos e água. Devolva-nos o antigo Deus, restitua-nos a fé anterior, caso contrário não sobrará pedra sobre pedra de seu palácio e nós destruiremos todos os seus templos. A indignação crescia a cada dia, princípio de uma guerra interna já se podia sentir em vista da fome e sede terríveis que assolavam a terra e os homens. Nas ruas ocorriam combates sanguinários, os rebeldes atacavam os satanistas onde quer que eles se encontrassem, armando-se de crucifixos de ferro ou madeira. Invadiam templos satânicos, demoliam altares e quebravam estátua de Lúcifer. Eram assassinatos ensandecidos, rebeliões, desespero. A turba enfurecida procurava por Shelon para aniquilá-lo, mas este parecia ter sumido, sem aparecer algures. As informações que chegavam de todas as partes davam conta de que o quadro de ódio e pobreza era geral, enquanto que a natureza imperturbável prosseguia em seu afã destruidor. O sol queimava implacavelmente, iluminando o deserto estéril e os cadáveres em decomposição de homens e animais. Jamais o desprezo ao ouro tomou tais dimensões. De bom grado ele seria trocado aos punhados por uma caneca de água, um pedaço de pão e um sopro de ar fresco e puro. Pela primeira vez, provavelmente, o vil metal tornava-se morto e inútil nas mãos de seus proprietários. O tumulto e o clamor dessa guerra fratricida, sem trégua ou misericórdia, não chegavam até Shelon, escondido no subterrâneo. Era uma sala ampla, mobiliada com luxo imperial, e as paredes eram revestidas por um tecido vermelho bordado a ouro, os móveis eram de madeira preta com incrustações e o chão estava coberto com tapete macio como pele. No nicho fundo havia uma grande estátua de Lúcifer, indiferente aos sofrimentos e lutas provocadas por ele, a figura soturna do demônio sobressaía-se no ambiente e em seu semblante petrificado congelou-se um sorriso de escárnio. Diante da estátua, num candelabro de 7 braços, ardiam velas negras de cera. No meio da sala havia uma mesa grande, sobre a qual estava um enorme jarro de vinho, uma taça e um antigo livro aberto. Shelon estava sozinho. Sentado numa poltrona de espaldar alto, recostando a cabeça numa almofada vermelha, refletia brincado impacientemente com a adaga mágica, presa na cintura. Seu rosto estava sombrio, desfigurado pela fúria interior e orgulho ferido. Depois de enfrentar o mago, ele sentia-se fraco e as forças voltavam por demais lentamente. Tremia de ódio só de pensar que ele, Shelon, era obrigado a se esconder feito um ladrão daquelas pessoas que o veneravam como a uma divindade. Nas longas horas de solidão no subterrâneo, ele, repentinamente, era tomado de dúvida. Essa força terrível, criada pelo inferno para sugerir às pessoas a descrença na existência de Deus, e este monstro que dilacera os corações humanos, estava agora em pé junto à poltrona de Shelon, sua cabeça de serpente inclinou-se até seu ouvido, os olhos esmeraldinos fixavam-no, cheios de mofo indescritível, e a voz diabólica murmurava: e onde está o seu poder? O que você pode fazer contra as leis que são mais fortes que o seu conhecimento? O hindu e os próprios fatos provam, claramente, que no grande tudo, você é uma criatura ínfima. Quem sabe? Talvez o Senhor a quem você serve não se compare àquele outro e você jamais poderá vencer o céu, pois sua causa talvez seja ignóbil. Um arrepio de rancor violento tomou conta dele ao pensar que talvez ele não passasse de um joguete nas mãos do cruel Senhor que se inebriava com o sangue por ele derramado, abandonando-o naquela hora difícil, sem forças para sufocar a rebelião, uma ameaça direta a ele, visto as paixões desenfreadas não conhecerem fronteiras. Sua alma contorceu-se invadida pela sensação dolorosa de que o inferno não era tão poderoso quanto ele imaginava. Mas Shelon era diferente daquela turba torpe e indecisa que desconhecia e nem queria acreditar seja no bem, seja no mal. Ele se aprumou e com a mão atirou para trás as madeixas de cabelo que haviam se grudado em sua testa suarenta. Caia fora, monstro covarde da dúvida. Você não poderá vencer-me, pensou ele. Secou avidamente a taça de vinho e depois bateu sobre uma campainha metálica.
Ao seu chamado veio Madin. Eu quero chamar Lúcifer e exigir sua ajuda, bradou Shelon. Está na hora de pôr um fim a todas essas desgraças. Ele deve ter meios para indicar-me a saída, revelando o prometido segredo da essência, a fonte da vida. A lei é uma só, e peça e receberá, bate e a porta se abrirá. Tanto faz a porta em que você estiver batendo, a do céu ou a do inferno. Se você sabe exigir, uma se abrirá em algum lugar. Preocupado e absorto, Madin ajudou-o nos preparativos, iniciados imediatamente. Diante da estátua de Lúcifer, eles acenderam as trípodes com ervas resinosas, fizeram a defumação e apagaram as luzes. Agora somente as velas negras de cera e a chama fumegante das trípodes iluminavam a sala. Shelon pegou um tridente e ficou descalço, enquanto Madin postou-se de joelhos diante dele com um livro aberto em cima da cabeça. Com uma voz estrídula, Shelon começou a ler fórmulas mágicas, fazendo sinais cabalísticos com tridente, que batia no chão em lugares específicos, e aumentando a velocidade da recitação de fórmulas. Logo toda a sala subterrânea se encheu de fumaça multicolorida que pareceu dissipar-se, dando lugar a uma verdadeira legião de diabos de todas as cores e tamanhos, que voavam em volta daquele que os invocara. No mesmo instante, no fundo negro do livro, desenharam-se em linhas ígneas alguns sinais cabalísticos e os capetas desapareceram como se varridos pelo vento. Em seguida, retornaram trazendo com visível dificuldade um grande punhal com diversos sinais cabalísticos que fosforeciam na lâmina negra. Shelon pegou a arma mágica e fez um sinal com o tridente, os diabinhos sumiram e as trípodes se apagaram. Com a voz roufenha, ele ordenou que Madin acendesse as lâmpadas e ao examinar atenciosamente os sinais na lâmina, disse suspirando aliviado, é necessário preparar o sacrifício exigido por Lúcifer e, depois ele nos levará ao local onde jorra a essência primeva que recupera as forças da natureza. 2 dias depois, encontramos Shelon longe de Xargrado, nas montanhas do Líbano. Uma ampla caverna subterrânea foi adaptada para invocações a pedido de Lúcifer. As tochas, enfiadas entre as pedras, fumegavam e com uma luz avermelhada iluminavam um quadro diabólico e repugnante. No meio da caverna, em 3 compridas e maciças barras de ferro estava suspenso um enorme caldeirão, cheio até as bordas com um líquido vermelho fumegante. Sob o caldeirão, numa lareira de tijolos estava o combustível, um amontoado de cadáveres, dispostos feito lenhas impregnados com breu e outras substâncias resinosas. Um cheiro nauseante de carne queimada tomava conta da caverna e a fumaça espessa ia para o alto e lá desaparecia, saindo, provavelmente, através de fendas. Shelon e Madin, ambos nus, com ganchos de ferro nas mãos cuidavam do fogo, mas assim que o cozido nojento começou a ferver, eles largaram as ferramentas. Shelon piou a forquilha mágica e Madin, o livro negro, que ele colocou sobre a cabeça, ficando de joelhos diante de seu mestre. À medida que Shelon lia as fórmulas e desenhava sinais cabalísticos, uma miríade de pontos negros começou a surgir da fumaça, tomando a forma de uma legião de capetas. A caverna povoou-se de gemidos e gritos agônicos, a terra tremeu com uma forte explosão e do caldeirão surgiu a figura medonha do demônio, vencido por Supramati durante o duelo mágico. Uma crueldade infernal deformava-lhe sinistramente as belas feições, os olhos injetados de sangue cintilavam, e entre os lábios rubros brilhavam os dentes pontiagudos de uma fera. O ser medonho levantou-se e sua voz surda fez-se ouvir, e eu vim a seu chamado, Shelon e Exodot, e lhe darei meios de vencer a terra de novo. Na primeira vez, eu lhe dei ouro, que perverteu o mundo. Na segunda, aproveite-me da arte da impressão de livros, inventada por homens com o objetivo de trazer à luz, mas que em minhas mãos e nas mãos de meus servidores serviu para que os capetas negros percorressem o universo, espalhando a escuridão, devassidão e sacrilégios, penetrando com a mesma facilidade nos palácios e lares humildes, envenenando desde uma criança até um velho. Entrego-lhe, agora, a minha terceira dádiva, e a vida eterna, a colheita sem labor, os prazeres sem limites nem doenças. Eu entrego em suas mãos a seiva, o sangue do planeta, e verei o que você conseguirá fazer de tudo isso. Ao recuperar o reino, crie fertilidade e pujança, torne-se igual a Deus. E agora, deixe que Madin tome conta do fogo e me siga. Pulando lépido do caldeirão, ele dirigiu-se à fenda que se perdia nas profundezas da terra.
O caminho era terrivelmente difícil, através de passagens estreitas que mal permitiam passar uma pessoa, mas com o seu temível acompanhante, Shelon nada receava. Destemido e incansável, rastejava pelas grutas, trepava ao longo dos abismos, galgava as escarpas, passava por dentro das cavernas com sufocantes vapores sulfúricos. Finalmente eles alcançaram uma ampla gruta, cheia de vapor prateado e luz ofuscante que se refletia em estalactites multicoloridas, dando-lhes um aspecto de um tecido bordado com pedras preciosas. No meio, jorrava o interior da terra, elevando-se por alguns metros, um fino jato dourado parecido com uma chama líquida, indo cair em seguida, num reservatório natural, onde o líquido parecia perder-se no fundo em filetes dourados. Eis aqui a fonte da vida. E eu que imaginava que nós teríamos de enfrentar os ermitões do Himalaia, que zelosamente protegem os seus segredos, mas, pelo visto, eles estão mais preocupados em proteger a fonte principal ou, quem sabe, já desistiram de lutar, ridicularizou o demônio e acrescentou em tom zombeteiro, que em todo caso, estamos aqui, a fonte da vida está em suas mãos e eu só tenho de abrir-lhe um caminho mais fácil para vir até aqui. Por enquanto, vamos levar aquele recipiente. Encha-o. Ele apontou para Shelon uma depressão onde se encontrava um grande jarro de cristal e quando esse já estava cheio até as bordas, pegou-o e os dois se dirigiram à Gruta das Invocações. Quando lá chegaram, Lúcifer mostrou a seu discípulo o método de se utilizar da terrível substância e completou: quando o líquido estiver pronto para o uso, ordene que os jardins e os campos sejam espargidos por ele, abasteça todos os governantes regionais para que em todos os lugares sejam feitas as irrigações. Convém ainda que o ar seja pulverizado pelo líquido para sua purificação. O que temos por enquanto é suficiente, mas devemos achar uma forma mais fácil de pegar o elixir. Indicando o melhor meio de levar à gruta a essência primeva, o terrível demônio se enfiou lentamente no caldeirão e pareceu dissipar-se dentro do sangue que lá fervia. Ficando novamente a sós com Madin, Shelon aprumou-se, orgulhoso com seu triunfo e raiva saciada. E então Madin: você é um grande idiota por ter ousado duvidar de mim e tremer diante do hindu. Entende agora que forças eu tenho na mão? Quando eu devolver a vida a este planeta, ao atrevido Supramati nada mais restará senão esconder-se com todos os seus eremitas nos redutos onde eles passam até hoje, exultou em tom de desprezo Shelon, espreguiçando seu corpo esguio, como de um gato. Oh! Você é o autêntico Senhor do Universo e o seu poder não tem igual! Exclamou Madin, jogando-se aos pés e respeitosamente beijando as mãos de seu nefasto soberano. Algum tempo depois correu um boato que mais tarde chegou ao mundo inteiro, não tão rápido como antigamente, pois os telefones só funcionavam aqui e ali e o telégrafo sem fio pior ainda. As naves espaciais não conseguiam levantar voo numa atmosfera densa e escaldante, voavam muito baixo e os desastres eram frequentes. Apesar de tudo, tornou-se pública, com a rapidez possível, a informação de Shelon e Exodot, em tom ufanista, de que ele tinha o segredo de devolver ao planeta ar puro, água em abundância e a fertilidade de outrora. Está de volta o século de ouro, anunciou ele, não haverá mais nem mortes nem doenças e todo o ser vivente agora na terra que reconhecer o poder de Shelon, o filho de Satanás, será eterno, belo e sadio, gozando de todas as benesses terrenas. Pouco depois, surgiu o anúncio que oferecia aos interessados provar do elixir da vida eterna, devendo comparecer, para tanto, na grande praça em frente ao palácio de Shelon no dia seguinte, quando então haveria a primeira distribuição. Ao alvorecer como experiência, os detentores da essência primeva espargiram com ela o ar e, realmente, a atmosfera ganhou uma coloração azulada, onde todos sentiram um frescor agradável. A multidão que viera de manhã e que encheu a praça e as ruas adjacentes logo sentiu a mudança na temperatura e concluiu admirada que as promessas de Shelon estavam sendo cumpridas. Diante do palácio, num tablado comprido, foi colocado um barril com o líquido rosa do que desprendia leves vapores, e uma quantidade enorme de copinhos cheios da bebida misteriosa. Com uma cobiça enlouquecida, a turba humana lançava-se junto ao tablado secando o conteúdo dos copos. Mas, ai, aconteceu algo inesperado. Mal os primeiros haviam acabado de engolir a bebida ofertada, caíram mortos e os que vinham atrás recuaram apavorados. No primeiro instante,
Todos foram tomados de pânico, mas depois a multidão enfurecida começou a gritar: Ele quer nos envenenar para ficar livre de nós. As pessoas ensandecidas lançaram-se contra Shelon e Madin com vistas a retalhá-los. Com muito custo conseguiram salvar a pele fugindo ao palácio, fechando atrás de si uma porta maciça. Então a multidão lançou-se sobre o pretenso veneno, quebrou os copos e derrubou o barril. Devido ao contato com o líquido, em muitos apareceram queimaduras e feridas, o que aumentou a fúria ainda mais. Apesar de tudo, Shelon era temido e ninguém se atreveu a invadir o palácio. Amaldiçoando e soltando impropérios, a multidão dispersou-se, carregando seus mortos e feridos. Escondido atrás da cortina, Shelon observava através da janela o fim do espetáculo, pálido e desanimado. Madin estava ao seu lado. E quando, finalmente, Shelon virou-se sombrio e com senho carregado, o secretário perguntou-lhe timidamente: Mestre, não será isso outra artimanha do maldito hindu? Bobagem, talvez a dose seja um pouco forte. Eu ainda não peguei o jeito de manipular a substância e nem tive tempo de estudá-la. E quanto líquido precioso destruiu aqueles malditos animais, ele pensou um pouco e acrescentou: E ainda é perigoso pegar alguém para ajudar. À noite, caro Madin, nós vamos fazer uma nova experiência. Vamos irrigar os jardins do palácio, alguns jardins públicos, e sobretudo, as árvores no bulevar que parecem postes queimados. Vamos ver como é que vai ficar. Com a chegada da noite, armados de bombas pneumáticas, dessas que são utilizadas para a irrigação de ruas, e de grandes baldes de líquido pronto, eles foram ao jardim e regaram árvores, relvados e canteiros. À medida que os finos respingos caíam ao solo, subia um vapor avermelhado e ouvia-se um estranho crepitar da árvore seca. Depois eles irrigaram o jardim público vizinho, uma parte do bulevar, e o que sobrou do líquido jogaram, ao voltarem para casa, no lago do parque público praticamente seco. Embora a quantidade do líquido misterioso fosse muito pequena, em contato com a água provocou um fenômeno estranho para ambos os pesquisadores. Ouviu-se algo parecido com uma explosão, a água começou a ferver, a superfície agitou-se em ondas e o seu nível subiu, como se o fundo empurrasse a água para cima. Devido ao forte estrondo, os pesquisadores foram jogados para longe. Quando recuperados do susto, eles se convenceram de que o lago adquiriu a sua forma normal, acalmaram-se e retornaram ao palácio, surpresos e contentes, aguardando curiosos pelos resultados de seu trabalho. E estes se verificaram surpreendentes, além das expectativas mais promissoras. Em todo lugar onde havia caído o líquido enigmático, em poucas horas surgiu uma vegetação exuberante, as árvores do bulevar que eram secas cobriram-se de densas folhagens, formando copas verdejantes, o lago enche-se de água e borbulhava com peixes, o ar tornou-se agradável e fresco, o calor sufocante deixou de existir. Surpresa e fascínio extraordinários tomaram conta dos moradores, sobretudo deixou-os atônitos, a notícia, que correu tão rápido quanto um raio, de que permaneciam vivos justamente aqueles que se julgavam mortos. E não bastasse o fato de estarem vivos, aconteceu a eles uma verdadeira transformação. Todos rejuvenesceram e ficaram em perfeita saúde, os surdos ouviam, os cegos enxergavam, os surdos mudos falavam e os paraplégicos andavam. Só continuaram mal os que ficaram queimados. A cidade era um só alvoroço. Todos estavam amargamente arrependidos com o impensado ímpeto de raiva do dia anterior, enquanto os que não tiveram tempo de beber, desesperavam-se só de pensar que ainda ontem haviam destruído, irrefletidamente, tal quantidade de elixir renovador. Shelon era de fato um ser extraordinário, dotado de poder e conhecimentos sobrenaturais. Não seria ele então, um benfeitor da humanidade se, porventura, restabelecesse em todo o planeta a fertilidade, a fartura de tudo, a temperatura normal e, o que é mais importante, curasse todas as doenças humanas e os preservasse da morte? Por que ele não poderia fazê-lo, se à vista de todos havia uma prova cabal de seu poderio? E, não obstante, ele foi magoado e até quiseram matá-lo. O que aconteceria se ele agora desse as costas aos ingratos, deixando-os entregues à própria sorte? E a turba leviana e exaltada que ainda ontem queria acabar com ele, novamente se dirigiu ao palácio de Shelon, mas desta vez para glorificá-lo, agradecer e reverenciá-lo.
Aos gritos fortes o povo conclamava, contudo ele os fez esperar por um longo tempo, e, quando finalmente apareceu no terraço, tinha o rosto sombrio e o olhar gélido e severo. Deve-se acrescentar que em todos os lugares onde, na véspera, fora derramado o líquido do barril e dos copos, e onde a substância misteriosa entrou em contato com o solo, surgiu, durante a noite, uma estranha vegetação, um pequeno bosque de arbustos entrelaçados, à semelhança de cactos, com enormes folhas de uns 20 centímetros de espessura, cobertas de longos e afiados espinhos, como uma lâmina, cheias de grossas nervuras sanguíneas. Em alguns lugares, através da folhagem escura e troncos baixos, grossos de cor vermelho-pardo, viam-se pendendo bulbos florais em forma de melão, surpreendentemente parecidos com nacos de carne, levemente envoltos em névoa cinza de matiz violeta. A força com que esses arbustos monstros brotavam da terra quebrou ou arrancou, arremessando para bem longe, as placas de asfalto que revestiam as ruas. Com o surgimento de Shelon no terraço, a multidão abriu os braços gritando, perdoe-nos, perdoe-nos. Shelon de início passou-lhes um severo sermão, censurando-os pela ingratidão e estupidez por terem destruído o líquido precioso que poderia ter dado a vida eterna a milhares de pessoas. Em seguida, apontando para o bosque espinhoso que ocupou a metade da praça, acrescentou, a essência por mim descoberta, como veem, possui tanto poder que mesmo derramada criminosamente consegue dar a vida. A diferença é que, quando ela é manipulada sensatamente por uma mão experiente, provoca fertilidade e fartura, ao passo que se for derramada irracionalmente sem medida, ela cria monstruosidade tal como essa aí, em frente de vocês. A multidão assustada e quieta recuou bruscamente e novamente ouviram gritos, choros e súplicas de perdão. Shelon pareceu comover-se e em seu discurso anunciou que Lúcifer, o Senhor misericordioso a quem ele servia, perdoava a seus súditos, afetados pela fome, sede e medo. Ele lhes perdoa seus sacrilégios, continuou Shelon, mas vocês deverão corrigir as suas faltas. Vão, então, reergam os templos de Satanás, acendam as trípodes e ofereçam-lhe em sacrifício os ímpios que se atreveram a insultar o seu nome e subestimar o seu poder. Já houve Deus que recompensasse seus leais servos com tantas dádivas como Satanás, que nada lhes poupa. Ele acabou com a morte, a fome e as doenças, e os que o veneram irão gozar de primavera eterna e colher sem plantar. Os infiéis, os que renegam Satanás, deverão ser eliminados até o último, não há lugar para eles entre nós. E sendo que eles não poderão beber a essência vital, permanecerão mortais vindos a perecer na fogueira. Ou melhor, na cruz. Já que eles veneram esse símbolo, vão gostar de morrer crucificados. Só precisamos atraí-los daquelas fendas e subterrâneos onde se escondem sem deixar escapar nenhum. E enquanto isso vamos aplicar-lhes a pena merecida, deixem que aquele ao qual eles oram, desça do céu para defendê-los e salvá-los. O discurso provocou um imenso entusiasmo. Mas quando a multidão ia se dispersando para invadir os templos restantes, ocorreu um terrível e inesperado fato. Uma mulher de meia-idade que ia passando perto dos arbustos enroscou sua saia no espinho de uma folha. Para o espanto dos presentes, quando a folha endireitou-se, agarrou e arremessou a mulher para o meio do bosque, feito uma pena. No mesmo instante, das folhas surgiram longos e delgados caules antes despercebidos, grossos como braços, em suas pontas havia curvos acúlios, feito uma mão com garras. Instantaneamente essa cordoalha viva envolveu e derrubou sua vítima, ocultando assim o final de um drama fatal, pois os gritos da infeliz haviam cessado. A multidão ficou estupefata, mas o engenhoso Shelon bradou em voz alta, e eis o lugar onde nós vamos lançar os veneradores da cruz. Essa tortura equivale a uma fogueira e os ermitãos do Himalaia serão os primeiros a experimentar esse tipo de morte. Algumas manifestações de apoio se ouviram em resposta, mas a impressão deixada pelo acontecimento era por demais deprimentes para ser retomado o entusiasmo. A multidão dispersou-se às pressas, tratando de abandonar a praça o quanto antes. Mas, a partir daquele dia, em todos os cantos da terra iniciou-se uma atividade febril. Shelon enviava, ininterruptamente, grandes quantidades do líquido misterioso a todos os governantes regionais, sob cuja direção era feita a irrigação, trazendo efeitos surpreendentes. O mais impressionante era a rapidez com a qual surgia e se desenvolvia a vegetação. Qualquer lugar que tocasse aquele extraordinário orvalho,
o solo estéril transformava-se em jardins verdejantes, e, com tal rapidez, como se os anos contassem em dias. A agitação no meio dos cientistas era enorme e, vão tentavam analisar a inédita substância, ela não se decompunha e os seus elementos continuavam incógnitos. Sem poderem conhecer a razão, restringiam-se à simples constatação dos fatos. E a terra de fato se transformava em paraíso. A vegetação era exuberante, os rios encheram-se de água e peixe, em todo lugar nasceram fontes de água, a velhice deixou de chegar e a população rejuvenescida e florescente parecia estar repleta de viço até então desconhecido. Capítulo 17. Aguardando pelo momento em que os inimigos os desafiariam para a última e grandiosa batalha, nossos amigos se retiraram para um dos palácios do Himalaia, o mesmo aonde, como vimos antes, havia falecido Olga. Novamente Dakir, Narayana e Supramati tornaram a morar sob o mesmo teto, e pela amplitude do palácio cada um poderia imaginar-se em sua própria casa e entregar-se, a sós, a seus afazeres e reflexões. Certa noite, Supramati se sentara sozinho no terraço, onde Olga costumava passar as horas angustiantes de seus últimos dias na terra. As lembranças avolumavam-se diante dele e a imagem da encantadora mulher, que o amava com todo o ser, erguia-se viva em sua memória. Subitamente, a imagem da igreja do mosteiro cavernal no Monte Sinai surgiu-lhe nitidamente genuflexa, diante do altar, embevecida em fervorosa prece, estava a jovem prioresa da comunidade. Em seus pensamentos pairava a imagem de Supramati, tal como ela o encontrara em sua visita à gruta, e toda a sua alma se entregava à prece, e enviando o divino, revele-me quem é você e diga-me seu nome. Todo o seu ser se agitou quando o vi e fui ao seu encontro. Eu o conheço, venero e amo como a um enviado de Deus, mas quero saber o seu nome. Um sorriso perpassou o belo semblante do mago. Ele levantou a mão e de seus dedos delgados cintilou uma faixa de luz que parecia alcançar e envolver a jovem ajoelhada em prece. Os olhos dela se fecharam e o corpo deixou-se cair sobre os degraus. Quase no mesmo instante, junto à adormecida, surgiu uma sombra clara e transparente que, com a velocidade do pensamento, voou para o espaço e parou junto ao mago, densificou-se e tomou o aspecto humano. Era Olga em sua atual encarnação. Sua cabeça estava envolta numa aura dourada. Supramati levantou-se, pegou a mão da visão e a beijou. Os olhos dela se iluminaram de alegria indescritível. Supramati! Agora eu sei o seu nome e o reconheço. Sua imagem sempre viveu, inconscientemente, em minha alma como um ideal inacessível. Murmurou em voz fraca, mas nítida. Você não me esqueceu, coração fiel, apesar de muitos séculos de nossa separação, das provações penosas e das novas formas que o seu espírito adquiriu? Perguntou Supramati emocionado. Esquecê-lo? Seria isso possível? Não, não faça tais indagações tolas, diga-me, antes, se eu trabalhei o suficiente para permanecer junto a você e ser sua discípula? Não existem provações nem sofrimentos que eu não possa assumir com alegria para merecer essa sublime recompensa. Mas talvez o meu amor a você deverá purificar-se ainda mais? Não, minha querida, ame a mim como lhe sugere o seu coração, porque seu amor é puro como é pura a sua fé. A hora de nossa reunificação está próxima, mas você deverá suportar a última e difícil provação, vencendo o obstáculo que nos separa. Você me deixou através da morte e através da morte deverá retornar para mim. Uma luz radiante de alegria iluminou os olhos claros de Olga e uma poderosa energia ressoou em sua voz. Não receie, meu querido mestre. Não pense que eu vacilarei diante da morte, tanto mais agora que estou forte e purificada, pois mesmo antes, sendo ignorante, segue um espírito indeciso, eu enfrentei a morte pela felicidade de tornar-se sua esposa. Não, Supramati, eu não irei fraquejar. Sem nada temer, eu propagarei a palavra divina, salvarei almas como exemplo da minha fé inabalável e da morte valorosa. Morrerá tão somente o corpo, que liberto voará ao seu encontro. Como lhe sou grata por ter me chamado! Sua aparição, sua palavra deram-me novas forças. Vá então, minha fiel amiga, retorne ao seu invólucro corpóreo e esteja certa de que em todos os momentos difíceis que irá enfrentar eu estarei junto de você. Eu sei disso,
Supramati, você será o meu escudo. Eis a arma que me fará invencível e diante da qual recuarão todas as forças do inferno, respondeu ela, levantando a mão que segurava uma reluzente cruz. E fazendo um sinal de despedida, a visão recuou, empalideceu e sumiu na névoa noturna. Supramati deu alguns passos pelo terraço, recostou-se no corrimão, contemplando pensativamente o panorama mágico dos jardins mergulhados na luz prateada do luar. Repentinamente ele foi tomado por um sentimento cruciante de piedade pela destruição antecipada da terra, ainda tão bela. Sem poder dar-se conta do tempo que passou em suas reflexões, um leve som o despertou dos devaneios. Estremecendo ele virou-se rapidamente e exclamou alegremente, estendendo as mãos em direção de Ebramar. Mestre, como estou feliz em vê-lo! Acabei de pensar em você. Ou será que você ouviu o meu chamado? Justamente. Eu ouvi o seu lamento em razão do fim de nosso planeta e vim consolá-lo, respondeu Ebramar rindo. De fato. Estou sendo atormentado pela ideia de que a Terra, nossa Terra, deverá morrer. Diga-me, não haveria uma forma de salvá-la? Pois há tantos fluidos puros que se elevam, tantas mortes que serão voluntárias pela grandeza do ideal divino, e junte-se a isso a ajuda de nossa ciência. Não poderíamos tentar preservá-la? Eu sinto como se devesse morrer algo próximo e caro, enquanto estou sem fazer nada. Eu o entendo, caro amigo, disse suspirando Ebramar. Será que você pensa que nós não sofremos ao imaginar que teremos de abandonar o nosso lar, onde nos tornamos o que somos agora? Somos impotentes, entretanto, diante das terríveis leis cósmicas que foram acionadas. Como você irá parar a explosão de uma dinamite se o estupim já está aceso? O caos embrenhou-se por tempo demais, aos poucos corrompendo e pervertendo as pessoas. Os servidores do mal mantiveram essa derrocada e contribuíram com todos os meios para a destruição dos focos da fé, pureza e luz, que, de certa forma, mantinham o equilíbrio. E, agora, o demente Shelon, distribuindo sem limite nem medida a essência primeva, transborda a taça da morte e acelera a catástrofe. Diante de tais circunstâncias, o que nós poderemos fazer? Você está certo, mestre, a minha esperança era absurda e foi-me sugerida pela fraqueza, sentimento de medo diante de um novo mundo para onde teremos de ir, assumindo essa terrível responsabilidade. E verdade, a responsabilidade é enorme e ao mesmo tempo mais difícil em função de que nos deveremos trabalhar sozinhos, pois os nossos dirigentes estão se transferindo para um sistema superior. Mas, se a tarefa é grande, por consequência, a recompensa. Não será imensa a alegria de levar pelo caminho do bem os povos nasciturnos, estabelecer leis sábias, que no decorrer dos infinitos séculos irão manter a harmonia ou dirigir a humanidade vacilante em seu caminho da ascensão? Foi-nos dada a oportunidade de criar os séculos de ouro, sermos cientistas e legisladores. Czares lendários, que na memória popular serão lembrados como deuses, personificados em corpos humanos, czares das dinastias divinas. E, como última recompensa, nós nos libertaremos deste corpo putrescível para, purificados e límpidos, retornarmos à morada natal eterna. Ebramar animou-se. Os grandes olhos negros pareciam admirar no espaço uma visão resplandecente e os olhos de Supramati também faiscaram. E onde é que fica esse mundo no qual será representado o último ato de nossa extraordinária existência? Em que estado de desenvolvimento ele se acha agora, mestre? E um mundo de nosso sistema, invisível para os nossos olhos e bastante distante. Quanto ao nível de seu desenvolvimento, ele está completamente formado, pois lá existem raças humanas, fauna e flora. Entretanto, tudo isso está concentrado em um só continente, a parte restante do planeta, não coberta por água, é formada de imensas planícies inóspitas, pobres em vegetação, com vulcões ativos e um reino intensamente profuso de animais de dimensões gigantescas. As raças humanas encontram-se no primeiro degrau de desenvolvimento intelectual e são, é claro, meio selvagem, mas constituem-se de um material bem adequado para ser trabalhado. No centro do continente habitado encontra-se o paraíso terrestre, o reino do século de ouro, o Shangri-La, que até o final dos séculos permanecerá na memória popular. E esse paraíso acha-se junto à principal fonte da matéria primordial,
onde a natureza profusamente saciada com a essência vital já revelou essas riquezas de um novo mundo, concentrando recursos vegetais, minerais e animais. É lá que nos desceremos, buscaremos um lugar para nossos arquivos, ergueremos templos e palácios e de lá iremos governar o mundo a nós confiado. Não teremos a necessidade de beber mais o elixir vital, pois os nossos organismos já terão adquirido uma força vital extraordinária, nosso tempo de vida será longo, vida de patriarcas, e aqueles que nós levarmos serão os pioneiros da civilização, a quem nós indicaremos o caminho. Quer ir até o seu novo lar? Perguntou sorrindo Ebramar, ao notar o interesse com que o ouvia Supramati. Eu tenho de ir até lá e vim com a intenção de convidar você, Dakiri Narayana, para me acompanharem. Supramati revigorou-se como se estivesse eletrizado. Ah, como você é bom mestre! Eu sonhava com isso, mas não ousava esperar tal graça. Exclamou Supramati, apertando efusivamente a mão de seu dirigente. Estou vendo, meu querido discípulo, disse rindo Ebramar, batendo-lhe no ombro, que embora seja um mago com 3 fachos, o velho Adão da curiosidade ainda está vivo em você. Olhe, não vá querer, sendo lá um simples turista, provar da massa da árvore de conhecimento do bem e do mal. Supramati riu também. Vamos avisar os nossos amigos. Arrumem suas coisas, vão até minha casa, e à noite, partimos para a excursão. Arrumar as coisas. Está brincando, mestre? Será que precisamos levar alguma coisa além de nós mesmos? E para quê? Eu sugiro que cada um leve um saco de viagem com os objetos que queira guardar. A notícia sobre a viagem ao local de suas futuras atividades entusiasmou Dakiri Narayana, e eles rapidamente arrumaram seus pertences. Supramati e Dakir pegaram um grande escrínio metálico com diversas lembranças e preciosidades mágicas, enquanto que a bagagem mais volumosa foi a de Narayana. Ele juntou numerosas joias, verdadeiras maravilhas da arte de joalheria, e incluiu até um monte de esplêndidas rendas para as damas, o que provocou um riso geral. 2 horas depois, todos se dirigiram à casa de Ebramar e ao entardecer subiram na plataforma da montanha, de onde outro dia tinham partido para inspecionar a gigantesca nave destinada à emigração da Terra moribunda. Com o mesmo formato, mas de tamanho reduzido, a nave espacial flutuava, amarrada à plataforma. Ebramar fez entrar seus discípulos, fechou hermeticamente a porta, depois mostrou a nave. Eles acomodaram a bagagem nas cabinas laterais do salão da aeronave, comprido, mas estreito. Sobre a mesa, que ficava no meio da sala, havia um jarro e um cesto de pães pequenos escuros que derretiam na boca. Bebam ao sucesso de nossa viagem, propôs alegremente Ebramar, enchendo as taças, que os discípulos tomaram à sua saúde. A seguir cada um comeu um pequeno pão e Ebramar disse-lhes para ocuparem 3 poltronas que se encontravam no salão. Cortando com descarga elétrica as amarras, Ebramar acionou as máquinas da nave, que começou a levantar voo rapidamente. Agora fiquem quietos enquanto eu for dirigindo, disse Ebramar. Os amigos recostaram-se quietos no espaldar de seus assentos, caindo, imediatamente num sono pesado. A alegre e sonora voz do mestre, finalmente, despertou-os. Bem, levantem-se dorminhocos. Faz 10 dias que vocês estão roncando, e eu acho que já é suficiente. Surpresos e embaraçados, os amigos levantaram-se. Meu Deus! Por que é que nos deixou dormindo tão desavergonhadamente, mestre? Censurou o Supramati. Foi melhor assim, acalmem-se. Eu só brinquei e vocês não têm culpa nenhuma por terem dormido tão profundamente, respondeu Ebramar. Reconheço, eu os fiz dormir de propósito, pois é a minha primeira viagem para lá e tive receio de que vocês, com a sua tagarelice, fossem me atrapalhar na manutenção do rumo desejado. Contudo, estamos nos aproximando do nosso objetivo. Venham perto das janelas. Com a pressa compreensível, os 3 baixaram uma placa metálica que escondia um vidro grosso e olharam através da janela. A nave ia com tal velocidade estonteante que era difícil distinguir os objetos.
Entretanto, seus olhos experientes conseguiram divisar abaixo deles uma superfície infinita de água, separada por imensas regiões cinzentas, ora seccionadas por gigantescas cordilheiras. Aos poucos a velocidade foi diminuindo, a nave desceu numa depressão coberta de vegetação e cercada por altas montanhas. Mais alguns minutos e a roda dianteira parou de girar lançando faíscas. Por fim, a aeronave parou com um leve sacolejo. Ebramar abriu a porta e saltou lépido para o solo. Emocionados, os discípulos seguiram-no e, involuntariamente, todos caíram de joelhos. Após uma breve, mas arrebatadora oração, eles beijaram respeitosamente a terra do seu novo lar, aquela terra virgem que pela vontade do Eterno lhes era confiada para nela serem introduzidas as suas leis. Somente depois, eles se levantaram e curiosos passaram a vista ao redor, achavam-se num imenso platô, circunvizinho, por um lado, de altas montanhas, e de outro, de terraços que desciam até a planície coberta de vegetação exuberante. Da altitude em que se encontravam, divisava-se um fascinante panorama. Bem na linha do horizonte via-se uma faixa de água, quase imperceptível, e contornando lateralmente os vales escondia-se, até perder de vista, a massa escura de florestas. O próprio platô era um oásis alegre. Um macio musgo cinza azulado cobria a terra, feito um tapete, pelos seixos brancos da cor de marfim corria uma fonte cristalina, reverberando-se em matizes de safira. Das gigantescas árvores, cobertas por exuberante folhagem verde azulada, caíam uma agradável sombra, e os desfiladeiros, a terra e os arbustos, tudo era decorado por maravilhosas flores de formas e cores jamais vistas. O ar era puro, transparente, saturado de oxigênio e agradáveis aromas, os passarinhos cantavam nas folhagens e os raios solares iluminavam e aqueciam aquele quadro cheio de placidez total. Oh, Deus! Como aqui é bonito! Exclamou Dakir fascinado. É de fato. Aqui se sente a plenitude das forças e a beleza virgem da terra jovem. Aqui é o paraíso terrestre, berço das civilizações futuras. A humanidade selvagem ainda não achou o caminho para cá, tudo aqui está do jeito como foi criado pela generosa natureza. E agora, amigos, vamos desfazer a nossa bagagem e colocá-la em lugar seguro. Imediatamente eles retiraram da nave os escrínios, cestos, diversos embrulhos e levaram tudo para o interior de uma gruta que Ebramar havia indicado nas imediações. Era um local amplo, de difícil acesso, iluminado, não se sabe de onde, por uma suave luz rosada, que rutilava magicamente nos estalactites da abóbada e das paredes. Ao lado havia uma segunda gruta, de tamanho menor, com menor luminosidade, reverberada por ametistas encravadas em cantos e cavidades. Ali eles deixaram os seus pertences. Supramati propôs que todos descessem até o vale, o que era bastante fácil graças ao fato de que o local era composto de terraços, a descida era em declive, formando uma gigantesca escadaria. À medida que os magos desciam, a natureza tornava-se cada vez mais exuberante e diversificada e, para um olho agudo e sutil, aquelas riquezas naturais não constituíam segredo. Ebramar chamou a atenção dos acompanhantes para a abundância e diversidade dos metais preciosos, mármores e demais rochas. Vejam, amigos, que fartura e beleza de materiais ocuparão o tempo e a mente dos nossos futuros pintores, em vez do ócio, depravação e sacrilégios. Aqui há com que preencher os gostos e habilidades. Ao alcançarem a planície, eles viram que esta era um imenso platô no centro de uma grande cordilheira, cujos cumes pareciam eriçados, a riqueza da vegetação era surpreendente. As árvores vergavam sob o peso de frutas nunca vistas, flores desconhecidas exalavam um aroma estonteante e, em todos os lugares, entre as escarpas, gorgolejavam as cascatas e as fontes. Nascentes cristalinas serpenteavam esdrúxulamente entre as árvores e desapareciam ao longe. Que lugar mágico! Observou Supramati. Gostei. Vou construir aqui um palácio, exclamou Narayana, pois eu tenho de construir um ninho para minha futura família. Ebramar já se referiu a uma dinastia divina neste mundo, então, é claro, vou me casar, terei um filho. Será uma recompensa mínima pelo trabalho que tive para me tornar um mago. Você precisará de muito tempo para isso. Mas, não vem ao caso. Se você conseguiu o primeiro facho,
talvez se torne algum dia, até um bom marido, observou Ebramar. Oh! Isto é mais difícil, mas, de qualquer forma, pode-se tentar, e Narayana fez uma careta. As mulheres são muito ingratas e exigentes. Não sendo Nara, Supramati provavelmente não vai ceder-me Olga. E Nara? Oh! Ela é um demônio de ciúme em pessoa. Um riso geral, incluindo do próprio Narayana, seguiu-se ao gracejo do mais divertido dos magos. Fique tranquilo. Tenho certeza de que Nara não desejará para si a felicidade de ser sua esposa pela segunda vez, disse Ebramar, quando acabou o arroubo de animação. E acrescentou em tom sério: espero que além de suas obrigações conjugais você assuma a nobre tarefa de dirigir e inspirar os artistas que, sob a sua direção, criarão a nova arte com as suas obras-primas. Você é o filho do povo em que se corporificou a arte perfeita, dessa forma, a você mais do que a ninguém, compete a missão de formar artistas e trabalhadores, principalmente aqueles que trouxermos para cá, arrancando-os do caos do ócio e da criminalidade, para ensinar-lhes as artes e preencher-lhes a longa vida com trabalho útil e nobre. Prometo-lhe, caro mestre, dedicar todo o meu empenho a essa nobre causa, respondeu Narayana e em seus belos olhos negros acendeu uma chama enérgica. Aqui, em algum abrigo secreto, vocês erguerão provavelmente os primeiros santuários. Sem dúvida, respondeu Ebramar. Eu sei que nos censuram pelo fato de escondermos os santuários e nos chamam de egoístas por mantermos em segredo e acervo de nossa ciência. Mas, será que não agimos acertadamente ao ocultarmos dos mortais comuns os segredos perigosos? O lamentável e prematuro fim da nossa terra, que pelas leis ocultas deveria existir por mais 2 ciclos, não é uma prova de que os homens não conseguem utilizar sensatamente os elementos que caíram em suas mãos inexperientes? Somente os estúpidos podem brincar com os gigantes cósmicos e chamar, levianamente, a sua força dinâmica. Ao laboratório do Eterno somente têm acesso os cientistas iluminados. A conversa continuou sobre o mesmo tema, quando Narayana disse estar morrendo de fome e sede e que o calor começava a ficar insuportável. Ebramar concordou com ele e levou os discípulos a uma gruta singular com porta natural, e janela totalmente entrelaçada por plantas trepadeiras. No interior, o teto e as paredes eram todas brancas, como se cobertas de neve. A temperatura do ambiente era bem refrescante. Narayana e Dakir colheram, agilmente, as mais variadas frutas e Supramati com Ebramar foram à procura de mel que, segundo as palavras do último, deveria haver nas imediações. De fato, pouco tempo depois, eles trouxeram numa larga folha um pedaço recém-colhido de favo de mel, muito denso, da cor de rubi, mas muito gostoso, ainda que se distinguisse do mel terráqueo. Após um animado repasto, os magos retornaram ao platô onde estava estacionada a nave e iniciaram uma conversa sobre o futuro e os trabalhos que os aguardavam. A pedido dos discípulos, Ebramar concordou em pernoitar no local e partir ao amanhecer. Esta primeira noite no novo lar estava tranquilo, o ar suave e perfumado, a abóbada celeste cintilava em milhares de estrelas. Nessa penumbra misteriosa divisavam-se vagamente os picos nevosos de altas montanhas e no vale pretejava o mar de imensas florestas, abrigo de povos nasciturnos que dormiam o sono dos leigos, não tendo provado do fruto venenoso do bem e do mal. A conversa parou. Mergulhados na contemplação do magnífico panorama, envoltos pela imensa quietude da natureza, os magos refletiam sobre o passado e o futuro. De repente, chegaram até a sua audição apurada os sons do nível superior. Levantando-se rapidamente, eles viram como no azul escuro da noite estrelada brilhou um facho largo de luz que ia se afastando do fundo, como se abrisse o céu. E surgiu, então, o gênio do planeta, envolto por feixes de luz ofuscante. A seu redor pairavam pleiades de espíritos, trabalhadores do espaço, e no ar fluíam sons de harmonia maravilhosa. Com uma das mãos o gênio apertava contra o peito uma cruz fulgurante, na outra, ele tinha tamanha força de chama que iluminou o espaço até os seus confins mais extremos. E lá, nas profundezas incomensuráveis daquela exuberância de luz, cintilou, como uma chama infinita, o santuário supremo, a morada dos espíritos perfeitos, o último abrigo dos espíritos libertos de qualquer matéria. Lá haveria de ser vencida a última dúvida da pura faísca divina que retorna à casa do Pai.
E junto àquele obstáculo flamejante, desenhavam-se vagamente, à semelhança de nuvens de diamante, as formas dos 7 misteriosos guardiões do grande enigma. Os magos prosternaram-se, entregando-se com toda a alma à contemplação do quadro de beleza celestial. E como se fosse um sopro da harmonia divina, ouviu-se a voz do gênio: "E esse é o caminho de vocês, filhos da verdade, e a recompensa por todos os sofrimentos, por todas as vitórias sobre a carne. Filhos diligentes da ciência, conservem em seus corações a fé inabalável e que a sua mente crie apenas a luz." Os arcanos do reconhecimento perfeito abriram-lhes as portas. Trabalhadores obstinados, vencedores do mal, não receiem, no reino infinito do Eterno haverá sempre um trabalho para cada partícula de seu sopro. A visão esvaeceu, a cúpula azul se fechou e a alma dos magos ardia de exaltação pelo inesquecível momento. Acalmando-se um pouco, Supramati pegou a mão de Ebramar e beijou-a. "Ó, mestre, o que fez de nós, míseras e vacilantes criaturas, e que dívida de gratidão eterna recaí sobre nós." Ebramar puxou-o para perto de si e abraçou-o. "Tragam-me discípulos como vocês e a sua dívida será paga", respondeu ele sério. "E agora está na hora de pensarmos sobre o nosso retorno à coitada de nossa terra." Os nossos novos dirigentes abençoaram-nos para a derradeira batalha, e assim, avante para a luz. Uma hora depois, a porta atrás dos viajantes se fechou e a nave espacial com velocidade incrível dissipou as ondas da atmosfera. Os magos ocuparam novamente seus lugares nas poltronas, desta vez sem dormirem. Em suas almas ainda permaneciam as lembranças vividas há pouco e cada um mergulhou sem eu pensamentos. À semelhança dos quadros de um filme, as recordações de cada fase da estranha existência de Supramati passavam diante dele. Surpreendentemente vivaz, ergue-se em sua lembrança a sua modesta residência em Londres, onde o moribundo jovem médico Ralph Morgan, com angústia no coração, sofria ante a incógnita da morte. E o aparecimento repentino de um desconhecido transformou-o num príncipe hindu, Supramati imortal, ao qual cabia a necessidade fatídica de presenciar a morte do planeta. Ele se tornou não somente um imortal, mas também um iniciado, dotado de imenso conhecimento e poder, podendo migrar, feito um pássaro, de um planeta para outro. Um geodo bruto transformou-se em pedra preciosa nas mãos de Ebramar, e, ainda assim, a simples ideia de quanto ele ainda tinha de aprender, do caminho que tinha de percorrer para alcançar o limiar misterioso, atrás do qual se oculta o último enigma, ser ou não ser, fazia-o suar e ele passou a mão pela testa. Narayana também estava profundamente abalado. Tudo o que havia visto produziu uma reviravolta em sua alma apaixonada. Seu coração estava ávido em prosseguir no caminho da verdade, do fundo de sua alma fluiu um poderoso ímpeto em direção à luz, que transporta os homens para o supremo degrau do êxtase, elevando a sua vontade até o apogeu. Uma chama cintilou em seus olhos negros e ampla aura iluminou-lhe a cabeça. No olhar de Ebramar, que o observava, surgiu uma expressão de alegria e amor. Narayana era seu filho pródigo e esse momento de arrebatamento puro, essa luz em sua testa era uma recompensa por longos séculos de paciência e trabalho dedicados para educar aquela alma rebelde. Capítulo 18. Ao Palácio do Santo Graal foram convocados todos os membros da Ordem e jamais uma reunião de irmãos e irmãs fora tão numerosa porque, agora, pela última vez eles se reuniriam naquele abrigo feérico, onde foram empatados tantos conhecimentos e trabalho, tanta luta moral e triunfos do espírito sobre o corpo. Ebramar e outros membros que já haviam alcançado os degraus hierárquicos superiores também estavam presentes. Celebrava-se o ofício divino num clima de profunda veneração e emoção. Os olhos de todos estavam úmidos quando os membros um a um, aproximavam-se do cálice e recebiam a bênção do superior da Irmandade. Mais tarde foi feita uma reunião em que se discutiram as últimas decisões e foi fixado o prazo da partida final. Após o almoço e uma visita de despedida a todo o templo do Graal e suas áreas de serviço, os irmãos e as irmãs se retiraram aos locais que lhes foram estabelecidos para desenvolver sua atividade. Assim, Supramati retornou a Xargrado, sem aparecer, entretanto, em nenhum lugar. Externamente o magnífico palácio parecia fechado e vazio, no seu interior, entretanto, o trabalho era árduo. Toda noite, no pátio ou nos jardins do palácio, desciam passageiros com pálidos rostos ascéticos e olhares que exprimiam poderosa fé exaltada.
Agora, junto ao mago havia um quadro completo de jovens adeptos. Eram os ajudantes de Supramati que, sob a direção de Nivara, realizavam rondas em uma região pré-estabelecida, reuniam os fiéis e passavam-lhes o recado do grande missionário. Todos os que permaneciam leais a Cristo e que serviam a Deus saíam obedientes dos esconderijos e se dirigiam ao palácio do príncipe hindu, que servia de ponto de reunião. Enquanto os últimos guerreiros do bem cerravam suas fileiras e se preparavam por meio de jejum e orações contínuas para a grande batalha, em todo o mundo se desencadeava um inaudito bacanal. A transformação de terras estéreis em exuberantes jardins prosseguia com rapidez incrível. Parecia que o globo terrestre de fato se transformava num paraíso. A fartura de tudo era tão gritante que não correspondia às necessidades da população, cujo número diminuiu bastante. Além disso, toda a natureza adquiriu certo caráter anormal, e as frutas e os legumes de dimensões imensas e de cores mais vivas que antigamente tinham um gosto acre. O ar, ainda que agradável e quente, era pesado como na véspera de uma tempestade, e úmido como uma sauna. As pessoas eram acometidas por uma espécie de languidez, e não raro, por sonolência, como se estivessem sob o efeito de narcótico. Por essa razão, nas festividades satânicas comparecia menos gente do que se esperava. Na verdade, a ignorância diabólica no uso da estranha substância já podia ser sentida, mas embevecido e cego pelo sucesso, Shelon nada temia e se divertia com esta terrível força, como com um brinquedo. Em todos os lugares, por sua ordem, eram erguidos templos satânicos, organizavam-se orgias, e com o auxílio da própria essência primeva, materializavam-se exércitos de larvas. Esses nojentos e perigosos seres, invocados do espaço invisível, participavam das festas e procissões. Entretanto, apesar de seu triunfo, Shelon não estava contente. Um ódio secreto corroía-o todo. Ele não pode aceitar a perda de Isquia, desaparecida sem deixar vestígios, e seus agentes não conseguiam encontrá-la. Ele era oprimido e atormentado pela conscientização de que o hindu ousara e conseguirá arrancar praticamente de suas mãos a mulher do próprio âmago de seu poder. E de algum tempo para cá, mais uma circunstância nova começou a irritá-lo. A vegetação monstruosa que apareceu em frente de seu palácio no dia seguinte à distribuição do elixir da vida começou subitamente a murchar e secar, deixando Shelon possesso, pois ele gostava de assistir aos fiéis sendo devorados pela vegetação sanguinária. Para efeito de experiência, ele sentenciou a essa morte alguns suspeitos em antissatanismo e ali lançou também alguns animais domésticos velhos ou doentes. Assim, convencido do fim próximo de seu entretenimento, decidiu animar os arbustos com a matéria primeva. Mas qual não foi a sua surpresa e espanto, ao ver que mal algumas gotas da essência vital haviam atingido as folhas amareladas, estas entravam em combustão, feito uma fogueira. 10 minutos após, do pequeno bosque cheio de espinhos sobrava apenas um montículo de cinzas, logo espalhadas pelo vento. Shelon não tinha a menor dúvida de que aquilo fora uma nova artimanha do hindu. Seu ódio cresceu ainda mais, se tal ainda fosse possível. Certa noite, após uma festança num remoto templo satânico, Shelon, com uma procissão suntuosa, voltava ao palácio. Sentado num trono móvel, cercado por uma multidão nua e desgrenhada que entoava uma canção alucinante e despudorada, Shelon contemplava cheio de satisfação a multidão bestificada que se apinhava a seus pés. Passando por uma rua, no fim da qual se podia ver o palácio de Supramati, a procissão parou atônita, pois um clarão de luz rubra parecia envolver a residência do mago. De repente, a luz densificou-se, subiu e no azul escuro do céu, sobre o palácio resplandeceu um gigantesco crucifixo. Quando viram aquele símbolo invencível, os satanistas foram apoderados de terror, muitos caíram em convulsões, outros começaram a debandar. Os carregadores largaram o trono móvel e fugiram. Somente os mais chegados e leais correram em auxílio de Shelon, caído no chão. Levantaram-no e o levaram ao palácio. Enquanto a multidão, com ódio mal contido, tratou de se dispersar rapidamente, escondendo-se cada um, feito cães, em suas tocas. Seria impossível descrever a fúria de Shelon. Espumando pela boca, agitando punhos cerrados, rugia dizendo se vingar e provar, mais uma vez, ao maldito hindu que ele ia se dar mal por ter provocado Shelon e Exodot. Enquanto isso,
No local do acontecimento, mal a multidão havia se dispersado, os portões do palácio ficaram escancarados, saindo de lá uma procissão. Em fileiras cerradas vinham os homens vestidos de branco, carregando crucifixos, velas acesas, estandartes, turíbulos e ícones salvos, muito venerados. Atrás dos homens iam as mulheres, também de branco, em longos véus e com velas nas mãos. Em frente delas, carregando o estandarte com a imagem da Virgem Santíssima, irmã uma mulher bem jovem, de beleza angelical. Nuvens de incenso acendiam e o ar enchia-se de poderoso cântico melodioso. A procissão seguia diretamente à grande praça da cidade, de lá, grupos maiores e menores se separavam da massa principal e se dirigiam para as ruas e praças menos importantes, inclusive para a praça que ficava em frente do palácio de Shelon. Mudos de assombro, os remanescentes da multidão e os raros pedestres olhavam apavorados para aquelas pessoas de rosto severo, cujos olhos ardiam de fé exaltada. Para qualquer lugar que fosse a procissão, altares eram erguidos, cruzes e ícones do Salvador colocados, e quando, com o levantar do sol, começaram a surgir os pedestres, que paravam curiosos e surpresos, iniciaram-se as pregações. Com a força que lhes era sugerida pela convicção inabalável, eles anunciaram a aproximação do fim do mundo, dizendo que os dias já estavam contados e que aquele que não quisesse perder a alma e o corpo, deveriam rejeitar o Senhor das trevas e venerar o Deus único, Criador do universo. Nos intervalos entre as pregações era lido o Evangelho e entoadas orações. Aos poucos, diante daqueles altares começaram a juntar-se multidões. Descrentes inveterados e convictos davam as costas com risos, ofendendo e achincalhando os trouxas antediluvianos que vieram espalhar suas idiotices. Felizmente, e em sua opinião, o mundo já há muito tempo já se livrara daquele ridículo obscurantismo,